Deus abençoe. Vamos orar, né? Oh Deus santo, digno, Senhor, de toda honra, todo louvor. Me usa, Espírito de Deus, para a sua misericórdia. Fala, Senhor, através da minha boca. Em nome de Jesus, toma a frente, meu Deus, dessa leitura. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, em cada coração, meu Deus, aflito. Em cada coração, meu Pai, que precisa de uma resposta, precisa de uma testificação, né? Em nome de Jesus. Testifica, Senhor, alguma coisa que essa pessoa que está ouvindo as pregações da semana pediu. Durante a semana deve ter orado, deve ter falado contigo e pedido para me usar pela misericórdia. Então vai à frente, Espírito de Deus. Coloca uma sementinha de fé para que essa pessoa continue a caminhar na tua presença. Porque sem fé é impossível te agradar. Sem fé nem salvo nós somos, Senhor. Ora, acabará e xiarabá, odomonoará, sabarabaramaná. Deus de poder e glória, toma a vida dessa pessoa que está ouvindo essa ministração, Senhor. E me usa, Espírito de Deus, para abrir o entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vai ser lido Eclesiastes capítulo 1, tá? Dessa vez eu não foi sorteado por mim. Geralmente eu tiro uma palavra aleatória aqui, deixo o Espírito Santo de Deus me usar. É legal, né? Porque a gente é surpreendido pela ministração, tanto vocês aí quanto eu, porque eu deixo o Espírito Santo de Deus falar através da minha boca, né? Só que hoje foi diferente, porque eu comentei com uma pessoa, falei, eu não sei o que Deus vai dar, né? O que Deus vai ministrar, ainda não sorteei a palavra, não tô sabendo. E aí teve uma pessoa que falou pra mim, por que você não prega Eclesiastes capítulo 1? Aí a pessoa tinha sorteado na Bíblia e tinha saído para ela, né? Eclesiastes 1, mas essa pessoa ela não crê muito, né? Ela não tem muita essa fé que eu tenho de que é o Espírito de Deus direcionando, que é o Espírito Santo de Deus, né? Falando através da palavra, quando aquela palavra salta aos seus olhos, sabe? Quando você olha assim, fala, Eclesiastes capítulo 1. Então a pessoa, eu vi que ela não teve essa fé, não. Mas eu sou uma mulher de fé. E na hora que eu estava do lado, aí eu falei, Deus está falando. Porque quando uma pessoa ela lê a palavra, mesmo brincando, porque essa pessoa sentou aqui na minha escrivaninha e ela pegou a Bíblia e sorteou e saiu. Então essa pessoa ela não tem a fé que eu tenho. Mas eu estava do lado e eu parei. Falei, não, ela está lendo alguma coisa da Bíblia. Então para tudo e vamos ouvir. Eu dei atenção, porque essa pessoa estava lendo, né? E eu dou muita atenção, porque quando a pessoa está lendo a palavra, é o Espírito de Deus querendo falar alguma coisa com você. Então eu paro mesmo, né? Para poder ouvir. Mas eu vejo que a pessoa estava lendo, mas é assim, aleatório, porque ela não tinha o que fazer, ela pegou a Bíblia e sorteou. Mas a hora que ela sorteou, a quem está no Espírito, né? Entende, quem é espiritual, né? Entende que o Espírito de Deus está falando com a igreja, está falando com você. Então a gente tem que ter reverência, né? Quando alguém lê a palavra para você. Aí, brincando, a pessoa fala assim, prega, vou sortear para você. Ela falou assim, né? Vou sortear para você. Tipo assim, você tá em dúvida que vai pregar? Vou sortear. Aí ela sorteou e saiu Eclesiastes 1. Então, o que acontece? Na hora eu entendi que o Espírito Santo de Deus queria pregar Eclesiastes 1, tá? Então a gente tem que entender o que Deus quer falar mesmo através de boca de outras pessoas. Mesmo que aquela pessoa não tenha fé, mas aquela pessoa foi usada para dar a palavra para a igreja, a ministração da semana, tá? Então vai ser lido por isso, porque o Espírito Santo de Deus me barrou e falou, você não vai sortear dessa vez. Eu vou usar alguém para falar, tá? Eu vou usar alguém para sortear para você. Vamos ver se você vai se achar mais espiritual. Vamos ver se você vai achar que é só você que pode sortear, se é só você que tem, né, esse dom de abrir e deixar. Não. Aí a gente tem que levar a sério, porque o Espírito de Deus usou uma outra pessoa, mesmo ela não tendo a mesma fé que eu tenho, eu como mulher espiritual, eu entendi que Deus quer pregar aquilo ali. E usou outra pessoa para me dar esse recado, tá? Então vai ser lido por isso. Deixa eu abaixar esse ar aqui, pera um pouquinho.
tá, gente? Então vai ser lido Eclesiastes 1, que foi o que a pessoa me sugeriu, que no caso foi o Espírito Santo, né? E o 2, se der, eu vou ler, porque é muito gostoso, você vai ver. É facinho de entender, mas sabe como é que é, né? Se Deus quiser falar além, Ele vai colocar palavras na minha boca aqui, que nem eu sei o que vai ser, como vai ser interpretado. Apesar de ser muito fácil, muito gostoso, mas quando você vai lendo, guiado pelo Espírito Santo, ele pode dar, né, mais enredo, a colocar mais sentido no capítulo. Enfim, tá? O Espírito Santo de Deus, né? Ele fala profundamente com cada um. É uma experiência, né, que Salomão teve no decorrer da vida dele. Ele teve muita sabedoria, mas engraçado, essa sabedoria não serviu para ele. Eu tenho muito medo, eu falo para Deus assim: Senhor, eu quero sabedoria. Salomão pediu sabedoria para Deus através de um sonho. Dentro de um sonho, né? Ele sonhou e dentro desse sonho ele orou e pediu sabedoria a Deus. Olha que legal, né? Até quando você dorme, você pode falar com Deus, tá? Você pode, dentro de um sonho, repreender um sonho também de Satanás. Porque quando você está no espírito, até o seu subconsciente é dirigido pelo Espírito Santo. Então é muito interessante que Deus deu atenção a Salomão quando ele estava dormindo e sonhando. E nesse sonho ele pediu sabedoria. Por que eu estou falando isso? Porque o seu inconsciente, né, é uma coisa muito séria. Quando você está dormindo, você está, de certa forma, inconsciente ali, você está dormindo. Mas se você está no Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele toma conta do seu subconsciente. Ele é dirigido, tá, pelo Espírito de Deus. E Salomão teve essa experiência e nesse sonho ele pediu sabedoria. Eu peço acordada mesmo, porque eu não tô nesse patamar espiritual não, sabe? De no sonho falar, Senhor, me dá sabedoria. Não. Então eu peço acordada mesmo, consciente mesmo, chego para Deus e falo, Senhor, misericórdia, me dê sabedoria. Mas um homem que foi dirigido até no seu inconsciente, né? Ele foi dirigido pelo Espírito Santo para pedir sabedoria através de um sonho. Olha que legal. E Deus, né, atendeu, né, deu importância àquele sonho e entregou para ele muito mais do que ele tinha pedido no sonho, tá? É o ápice da espiritualidade. Quando você lá no seu sonho, lá no seu inconsciente, você consegue se comunicar com Deus. Nossa, é o ápice da espiritualidade. Agora, nós nem quando estamos conscientes conseguimos pedir isso. Aí é o ápice, né, da carnalidade. Porque, puxa vida, nem você é consciente, você tem coragem de se dirigir ao seu Deus e pedir sabedoria. Aí também não, né? Então tem que ter esse equilíbrio aí. Agora, a sabedoria de Salomão, gente, ele teve muita sabedoria, mas eu tenho muito medo. Eu não gosto de usar essa palavra medo, porque ela é um confronto com a fé, né? Você, quando tem medo, é como se você estivesse abrindo um portal do inferno para o diabo trabalhar, né, na sua falta de fé. Então, né, as duas coisas não andam junto. Ou você tem medo ou você tem fé, tá? Então, eu não gosto de usar muito a palavra medo, mas é uma preocupação que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. E primeiro, em pedir sabedoria. Segundo, em ter essa sabedoria para você, porque as pessoas querem ser muito sábia. Eu vejo muitas pessoas, né, tendo uma sabedoria tremenda, divina, tá? Para escrever um livro, né, ou de autoajuda. Não importa, é escrever alguma coisa aconselhando alguém. Elas têm uma sabedoria tremenda. Você lê um livro, nossa, do Mike Murdock, eu amo ler livros dele. Eu falo, gente, eu não sou muito de ler não, vou ser sincera, eu só leio a Bíblia mesmo, pela misericórdia, mas eu não sou muito de ler. Mas eu comprei um livro do Mike Murdock, eu gosto do jeito que ele pensa, né? Ele tem uma sabedoria, ele cria frases assim, chave, sabe, importante pro seu intelecto. Mas a gente vê pessoas muito sábias escrevendo livros legais,
mas muitas vezes ela não tem essa sabedoria para si. Aí entra, né, o ápice da falta de sabedoria. Então, quando nós pedimos a sabedoria, nós temos que estar falando que nós precisamos da sabedoria para nós, primeiramente, tá? E Salomão teve muita sabedoria, mas a maioria da sabedoria dele não serviu para ele durante a vida. Então, o que adiantou tanta sabedoria? Foi legal que ele escreveu, né? A experiência que ele teve. A sabedoria dele falhou. Então, é isso que eu tô te falando. Eu tenho muito medo de ter muita sabedoria para os outros e essa sabedoria não servir para mim. Eu gosto de ouvir as minhas pregações, os meus conselhos. Por que que eu gosto? A pessoa fala assim, mas é estranho, você não ouve muita pregação de ninguém? Não ouço não. Eu gosto de ouvir as minhas, porque ali eu vou aprender com os meus erros. Eu gosto de aprender. Tá, você também tem que aprender com erros de outras pessoas. Isso chama-se você ser discipulada, né? Quando você é discipulada, você aprende com a dor do outro. É claro, eu gosto de aprender com o sofrimento dos outros também. Porque aquela pessoa quebrou a cara por você. Então isso é muito interessante, você aprender com a dor de outras pessoas. Mas eu ainda prefiro aprender com a Bíblia. Por quê? O Senhor Jesus, ele sofreu por você. Ele nunca errou por você, mas ele sofreu por você. Então você aprende com o sofrimento daquela pessoa. Mas quando você aprende com o quebrar a cara de outra pessoa, que no caso são pessoas igual a nós, né? Tô falando igual Salomão, igual Davi, os profetas, né? Pedro, vários outros aqui que errou. E é gostoso você ler e entender que você pode errar naquele caminho ali. Você aprender com a dor de outra pessoa. Então é isso que eu tô falando. Essa sabedoria é muito importante. Isso você adquire lendo, né? Sendo discipulada pelo erro de uma outra pessoa ou pelos seus próprios erros. Passa aí 5, 10 anos, você pode cair. Você pode olhar pra você e falar assim, gente, eu não sou mais a Leila de 5 anos atrás. O que tá acontecendo? Eu tô tendo uma visão turva. Eu não tô conseguindo enxergar espiritualmente igual eu enxergava 5 anos atrás. Então é gostoso você, muitas vezes, escrever, fazer um diário da sua vida e ver como você pensava 5 anos atrás, como você pensa hoje. Ou gravar um áudio, né? Um diário, né? Uma gravação. E você fala, nossa, é assim que eu pensava? Nossa, como eu cresci espiritualmente. Você vê como você está caminhando, galgando na vida espiritual. Então eu aconselho vocês gravarem áudios ou fazer uma live para vocês mesmo ver essa live daqui a 10 anos, 15 anos. Falar, nossa, como eu cresci. Olha como eu andei para trás. Eu acho legal, tá? Eu tenho feito isso agora, tô fazendo muito isso. Porque eu estou bestificada como eu era 5 anos atrás. Eu tô olhando e falando, nossa, como eu cresci, como eu tô pensando diferente. Legal, mas pode acontecer também de você olhar para aquela live, olhar para aquela gravação e falar, nossa, como eu me afastei de Deus. Como eu era espiritual, meu Deus. Como hoje eu estou cego espiritualmente. Então eu estou falando de uma sabedoria que nós temos que pedir para nós, tá? Temos que ter o cuidado de especificar que você quer ser sábio, mas que essa sabedoria sirva primeiramente para você. Se ela não serve para você, ela pode servir para os outros, mas você logo vai esquecer aquele conselho que você deu. Então eu aconselho isso aí. Então, gente, vamos começar a ler, porque eu já comecei a falar demais, né? Eu já tô trazendo para vocês uma sabedoria diferenciada, né? Que o Espírito Santo de Deus está trazendo para vocês. Uma coisa que eu estou vivendo, uma experiência minha, que não é de Salomão, tá? Que se Salomão tivesse pedido conscientemente uma sabedoria para ele não tinha quebrado tanta cara. Se ele tivesse escrito para ele não tinha quebrado a cara. Mas as pessoas estão muito interessadas em ter sabedoria para os outros, em escrever para os outros, em pregar para os outros, né? Elas estão tão interessadas em ser essa pessoa, né? Que ela esquece
que ela tem que estar focada na espiritualidade dela. Se ela for uma pessoa espiritual, todas as pessoas vão gostar, querer ouvir essa sabedoria. Mas se ela começar a andar para trás, né, ela pode até ter algumas palavras de efeito, de autoajuda, legal, mas que para ela não vai surgir nenhum efeito porque é palavra vazia. Mas enfim, tudo que ele aprendeu, ele joga aqui depois de ter quebrado a cara, né? Aí funciona que é uma maravilha. Mas eu não tô querendo não, gente, dar sabedoria depois de quebrar a cara não. Apesar que eu já andei quebrando muito a minha cara, por isso que eu tô chegando nesse patamar aí, eu creio eu, né, de sabedoria. Tipo assim, grava mesmo, escreve mesmo, prega mesmo, porque você vai ouvir. E você vai ouvir e vai ver se você cresceu ou se você andou para trás. Eu tô muito nessa. Então eu gostaria de passar essa sabedoria para vocês. Grava, escreve e depois vai dar uma lida aí daqui uns 2, 5 anos aí e ver como é que você tá, se você tá crescendo, se você tá andando para trás. Vamos ler? Vamos ler. Fala assim, capítulo 1. Aqui o título é A Vida é Ilusão. A outra linguagem aqui, meu Deus, onde? A outra linguagem de Eclesiastes, vamos ver qual é o título aqui. Tudo na vida é ilusão e vaidade. Ela é mais completinha, né? A King James aqui. Vou deixar até aberta aqui na frente, só para ver se tem alguma diferença, porque a Bíblia analfabeta, que eu falo, que é a linguagem de hoje, né? Ela quebra um pouco, né? Eu acho que é mais gostoso ouvir essa aqui. Tudo na vida é ilusão e vaidade. Aqui já fala, a vida é ilusão, tá? Ele já fala, e é mesmo, a vida é uma ilusão mesmo. Aí vamos lá, são essas palavras do sábio que era filho de Davi, o rei em Jerusalém. Olha, o sábio, né? Fala aqui, eis as palavras, né? Do filho de Davi, né? Aí fala assim, rei de Jerusalém. Que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Olha que desespero dessa pessoa, gente. Falando, né? Que grande ilusão, que grande inutilidade. Nossa, ele foi lá no fundo mesmo, né? Pra falar isso aqui. É que ele chegou nesse patamar de sabedoria. Que ele fala, gente, é tudo inútil. Mas, na verdade, eu nem acredito que seja tudo inútil. Até o seu sofrimento, até a sua visão, ela ter ser um pouco ofuscada muitas vezes. E depois você passa a tirar, o Espírito Santo de Deus passa a abrir o seu entendimento, tira essa escama. Aí você toma um susto. Meu Deus, como eu estava cego. Então, de certa forma, até o seu andar para trás, ele vai ter alguma serventia no futuro. Então, nada é inútil. Acontece de você ter falado, puxa, se eu soubesse, eu não tinha andado por esse caminho, missionária. Eu não tinha quebrado a minha cara. Por que eu não enxerguei? Porque não adianta. Já foi, já passou. Não adianta você olhar para o passado. Se você olhar para o passado, você vai viver deprimido. Porque você não tem como mais consertar. Você tem que pegar o seu passado e fazer com que ele funcione agora no presente. Ou então, né, no futuro de alguém. Mas, um conselho que eu dou. Não olhe o passado, gente. Não olhe. Tá? Não murmure. Porque você vai viver deprimido porque não tem como você consertar. Tá? O futuro, você também vai ter um problema sério. Porque você ficar vivendo, buscando saber como é que vai ser o futuro. Você vai viver, né, ansioso. Você ainda vai ter uma ansiedade sem fim. Porque o diabo vai trabalhar muito quando ele ficar botando pra você, olha, seu futuro pode ser muito ruim. Olha, não sei o que. Você vai viver com medo. Isso aí não tem Deus na sua vida. Porque você vai viver numa ansiedade tremenda. E Deus fala, não estejais ansiosos com coisa alguma. Né? Cada dia tem o seu próprio mal. Mate um leão por dia. Não estejais ansiosos. Então, se você está muito vivendo o futuro ou muito lamentando o passado, você não está vivendo os preceitos de Deus. Por quê? Porque Deus manda nós vivermos o presente. Cada dia tem o seu próprio mal. E se você não conseguir administrar um dia da sua vida, você não vai conseguir administrar a sua vida.
Nós precisamos conseguir administrar um dia de cada vez. Então pense nesse dia de agora. Administre um dia de cada vez. Então vamos pensar a hora que levantar da cama. É interessante que eu acho que eu até enviei para os grupos. Acho que é o Daisy Washington. Ele fala, não sei, usaram, né, a imagem dele, mas eles escreveram assim: quando eu quero amanhecer na presença de Deus, eu coloco meus chinelos bem debaixo da cama, porque a hora que eu vou procurar o chinelo, eu tenho que me ajoelhar para tirar ele debaixo da cama. E quando eu me ajoelho, eu lembro que eu tenho que orar, eu tenho que reverenciar aquele dia o Senhor. Então eu achei interessante, aí mandei essa frasezinha. Então vamos fazer igual, né, o Daisy Washington sugeriu. Quando você quer orar, quando você quer apresentar, consagrar aquele dia o Senhor, e muitas vezes o dia está muito confuso, você já levanta da cama: ai meu Deus, tem que fazer isso, tem que pegar isso, tem que falar. Você está tão atordoado que você pensa assim: aí você ora em pé mesmo, de qualquer maneira, né? Deus não quer, Deus quer ser honrado. E você, para honrar Deus, você tem que ter aqueles minutos com Deus. Então o que você faz? Né? Se tem condições de se ajoelhar, ajoelhe-se. Se não tem, né, ore deitado mesmo, mas não se levante, não deixa o diabo lotar sua mente de pensamentos vãs, pensamentos inúteis, pensamentos que vai atrapalhar a você honrar Deus em primazia. Não deixe o diabo trabalhar na sua mente de manhã. Então, por isso que o Daisy Washington fala: quando eu quero lembrar de orar de joelho, eu coloco meu chinelo lá para debaixo da cama. Que aí, quando eu levanto da cama, eu vou caçar o chinelo, tenho que ajoelhar para tirar ele lá de baixo. E aí eu penso: eu tenho que orar de joelho. Então, vamos reverenciar e honrar Deus, né, nessa primeira hora do dia, tá? Não deixe o diabo atrapalhar, né, essa reverência. Então, o que eu tava falando? Vamos continuar aqui, né? Então tá. Aí achei profundo, né, o que Salomão fala aqui. Que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Então eu não tenho esse entendimento todo de Salomão aqui, porque tudo bem, ele quebrou muito a cara, quebrou, gente. Então ele fala: nossa, inútil, né? Mas nada foi inútil, porque olha só, ele escreveu Eclesiastes. Então ele deixou essas palavras de sabedoria pra gente hoje não quebrar a cara como ele quebrou. Então foi inútil? Não, tá sendo útil. Toda a vida errônea que ele teve, todo o caminho tortuoso que ele passou, foi útil para nós hoje. Então nem tudo, né, eu não posso levar o pé da letra ali, como a King James coloca. Então eu vou ler a minha aqui. Fala assim, ó: são essas palavras do sábio, que era filho de Davi, o rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A minha linguagem já fala assim, né? Ele afirmando: ilusão, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso, né? Aí ele completa aqui, ó: que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Aquele negócio, nada, é inútil, né? Se você prioriza as coisas do reino, não é inútil trabalhar, não é inútil trabalhar debaixo do sol. Mas se você colocar isso como a coisa mais importante da sua vida, né? Não colocar o seu chinelinho lá debaixo da cama para você ter que se ajoelhar e orar de manhã, você vai ter realmente uma vida de inutilidade, de ilusão. Aí vamos continuar no pensamento de Salomão, né? Ó, as pessoas nascem... Não, aí eu vou ler na minha linguagem, né? Repetir: a gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Então não vai ter vantagem, gente, se vocês não priorizarem as coisas do reino, tá? Tudo é muito bom, mas sem Deus você pode trabalhar e não conseguir ter nada na sua velhice, tá? Tudo pode ser uma grande ilusão. Ó, pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Você vai trabalhar, mas
você não vai levar para o túmulo aquilo que você ganhou com o seu trabalho, né? Você vai deixar para a geração vindoura. Mas se a sua geração não tiver juízo também, ela vai botar tudo fora, então não vai valer nada o seu trabalho. O sol continua a nascer e a se pôr, né? E volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. Então a reflexão dele foi: nada, né, vai mudar. Tudo vai se acabar. Até a sua geração pode botar fora o que você guardou, a sua herança, que você deixou para a sua posteridade, pode ser destruída por uma falta de sabedoria. Então tudo é ilusão, né? Aí ele fala: o vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer: veja, isso nunca aconteceu no mundo? Olha só, ele chegou a essa conclusão, né? Que tudo é maçante, é cansativo, é um enfado. Não, nada muda, tá? Aí ele fala: veja, isso nunca aconteceu no mundo. Não adianta, tudo vai levar para a sepultura, para a morte, né? Aí ele fala: não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. Olha que coisa engraçada. Ele fala que a lembrança, né? A pessoa não vai manter aquilo na memória, o que você fez. Você vai ser esquecido. A pessoa que vier no futuro não tá nem aí se você trabalhou, se você se encheu de calo, né? Se você passou uma vida enfadada, preocupada. Gente, ninguém vai lembrar do que você fez. Escuta o que eu tô falando. Você pode morrer de trabalhar. Se você não deixar a sua casa, a herança espiritual, né? A sabedoria, você não vai ter como preservar a sua família guardada. Ah, mas eu tenho, Leila, que comprar um imóvel, eu tenho que, né, guardar esse dinheiro no banco, porque a minha família, não sei o quê. Olha, gente, vou ser sincera, a sua família não vai dar valor para isso se ela não der valor à palavra de Deus. Ela não vai dar valor ao que você está deixando. Vai fazer caso, sabe por quê? Primeiramente, que ela não trabalhou para isso. Ela não trabalhou para conseguir esse imóvel. Ela não trabalhou para ter esse dinheiro, né, guardado. Então, com certeza, se ela não trabalhou e se ela não dá valor à palavra de Deus, se ela não prioriza, ela não foi educada para honrar a Deus, para, né, com os bens, né, com as suas fazendas, com certeza ela não vai te honrar também. Que besteira! Você não dormir, você se preocupar com o futuro, o diabo está colocando medo no seu coração, para que você morra de trabalhar, para que você muitas vezes deixe de usufruir uma coisa no futuro que Deus deixou para você. Muitas vezes você deixa de fazer uma viagem. Esse ano eu nem vou viajar, nem vou na minha terra ver minha família, eu nem vou fazer isso porque eu quero juntar para comprar uma casa, eu preciso deixar um documento, né, timbrado ali no cartório, uma casa registrada ali, né? Tem muitas pessoas que não têm um imóvel registrado, né, um registro, né, um documento, e muitas vezes é um terreno de direito, e a pessoa, o diabo botou um medo tão grande no coração dela, que olha, se você morrer, o Lula tá preparando aí, que agora todo mundo que tiver um imóvel e não for registrado no cartório, não tiver, né, um registro, um documento, uma certidão lá, né, um registro, um cartório, você não vai poder deixar para sua família. Acho que eu não vejo muito esse negócio de política, que eu não entendo,
Mas eu ouvi uma pessoa até falar isso, eu achei engraçado. Eu falei, gente, mas o que o diabo tá arrumando? Quer tirar, né, essas... muitas vezes a pessoa mora, uma servidão, né, um lugar que não tem um registro, e o diabo tá botando medo no coração das pessoas. E as pessoas estão enlouquecendo, né, porque não tem aquele documento, fala, não, eu vou ter que comprar uma casa agora com registro, porque o governo do Lula pode mudar isso aí e eu acabar ficando sem um bem. Gente, quem guarda o nosso bem, a nossa moradia é Deus. Em vão vigia o atalaia. Deus fala isso. Enfim, gente, vamos lá, vamos continuar lendo, senão eu fico parando aqui, né? Então não adianta correr atrás de escritura, né, de imóvel, de dinheiro depositado, de investimento, nada, não trabalhar, né, para você usufruir o melhor da terra, tá? E deixar para a sua família, né, um ensinamento, os preceitos de Deus, o seu exemplo de vida. E claro que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar, tá? E vai deixar o melhor para sua casa, para sua família, né? E não deixa o diabo tomar conta da sua mente, colocar esse medo, essas dúvidas, né, para que você fique igual um louco, correndo para lá, para cá, com medo de, né, morrer amanhã e a tua família não ter uma segurança. Mas aqui deixa bem claro que fala assim, né, o que foi dito antes será, 9, o que aconteceu antes vai acontecer outra vez, o que foi feito antes será feito novamente. Aí ele fala assim, ó, não há nada de novo neste mundo. Eu vou repetindo, tá? Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos, tá? Ó, ninguém lembra essa partezinha que eu tava refletindo, né? Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois, que no caso sua posteridade, seus filhos, seus netos, ó, quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Então, tão menos vai lembrar do seu sacrifício, tá? Não tá nem aí, tá? Então, nós temos que fazer uma posteridade, uma família, uma geração, crendo no Senhor Jesus, honrando o Senhor Jesus, para que eles possam até honrar o que você vai deixar, mas que isso não seja a sua preocupação. Não coloque isso em primeiro lugar. Não deixe de viver a sua vida, de usufruir o que Deus tem te dado, para ficar juntando igual formiguinha para filhos, para netos. Não deixe, tá? Que aí você vai se perder. Porque aí você tá faltando com fé. Você passa a sua vida inteira preocupado. Você não tem paz mais, né? Depois, então, dessa, né, essa novidade aí do governo aqui, isso aí é papo também, porque Deus está no controle de tudo. Não é porque você não tem uma escritura da sua casa que o diabo vai tomar. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, Deus está à frente e vai cuidar daquilo ali. Deus jamais vai deixar os seus desamparados, porque Deus deixa bem claro, tá? Que a sua família vai ser abençoada. Agora, se a sua família não estiver obedecendo a Deus, não conhecer esse Deus, você pode deixar milhões, tá? Olha o Pelé aí, deve ter deixado muito dinheiro, mas com certeza a família, a geração dele vai botar fora. Não tem como, gente, tá? Se a sua família não honra a Deus, ela não vai honrar o que você está deixando. Então não viva preocupado com o dia de amanhã, ansioso com o dia de amanhã. Viva em paz, tá bom? Não fica com essas preocupações loucas, não. Aí tá bom, gente, vamos ler o 12, né? Agora vem o título, né? Que aqui vem o quê? O 12 fala assim, ó, nem mesmo o saber faz sentido. A minha Bíblia fala a experiência do sábio, tá? Agora eu achei interessante na King James o título, o tópico, né? Que fala, no 12 aqui, ó, nem mesmo o saber faz sentido. Olha, ele chegou a essa conclusão. Quer dizer, nem a sabedoria toda que ele teve fez sentido para ele, porque não serviu para ele. Ele quebrou a cara. Então, olha só, que interessante. Se ele chegou a essa conclusão, que nem mesmo o saber, né, fez sentido, é porque ele quebrou a cara, concorda? Aqui fala a experiência do sábio. Por que você teve uma experiência? Porque você quebrou a cara. Então, muitas vezes, você tem que, você precisa
aprender, né, com o erro de outra pessoa. Isso faz sentido, porque você está prevenindo, né, esse tropeço. Você está aprendendo. Eu, por exemplo, eu já quebrei muito a cara. Então, né, eu já fiz muita besteira na vida. O que vai acontecer? Eu vou pregar para você, eu vou trazer a minha experiência para você, e você vai falar, não vou andar no caminho que essa mulher andou, não. Eu vou desviar, porque ela já quebrou a cara. Então, se eu quebrei, você pode quebrar. Ou melhor, se você me ouvir, você pode não quebrar a cara, porque você vai desviar, porque você está aprendendo, né, com a minha experiência. Isso é legal, né? Você está sendo discipulado para não quebrar a cara como eu quebrei. Agora, se você tiver uma sabedoria para os outros e que Salomão chegar a pensar que não fez sentido, porque ele não aprendeu, né, com essa sabedoria. Então ela não fez sentido, ele não usufruiu da sabedoria que ele teve. Isso é perigoso, tá? Aí vamos aprender então com a sabedoria de Salomão, né? Que isso aí fez sentido, né? Que tá fazendo sentido hoje, ó. Ele fala, né, o sábio, olha só, o sábio, fui rei de Israel, em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. E ele começou a meditar, a pensar, a refletir, a viajar na maionese, né? Pensando, eu quero saber de tudo, já quebrei a cara mesmo, agora eu vou pensar, né? E ele fala, que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Ele pensou, né? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números, né? Então você não pode, mas Deus pode. É o único que pode. Mas ele fala aqui, ó, ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. E pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos que governam Jerusalém antes de mim. Mais sábio, hein? E quebrou a cara. Olha que coisa interessante. O mais sábio e quebrou a cara. O mais próspero, né? Aí falou assim, ó, eu realmente sei o que é sabedoria e o que é conhecimento. Ele batia no peito que ele sabia o que era, né? Ter o conhecimento e ter a sabedoria. Então ele sabia, né? Ele foi abençoado com essas duas coisas. Ele conhecia e sabia. Ele passou, né? Pelo moedor. Ele teve sabedoria. Então quando ele pede sabedoria, né? Veio a sabedoria, mas não para ele, mas para os outros. Ele teve o conhecimento misturado com a sabedoria que foi dada, né, pela pessoa dele para as pessoas, para outras pessoas, mas ele, olha que interessante, Deus não entregou tudo assim, tipo assim, ó, vou entregar tudo vai servir para você. Não! Ele teve o conhecimento, ele teve a sabedoria, mas não serviu para ele. O que adiantou? Não adiantou, ele quebrou a cara. Então, serviu para quem? Para nós hoje. Então, por isso que é importante pedir assim, me dê sabedoria primeiro para mim. Misericórdia, se eu ficar pedindo muita sabedoria aí, mas eu não usufruir dessa sabedoria, que adianta? Isso é só um conhecimento que vai ser passado, mas Jesus, né, ele vai te entregar o que você pede, mas tenha sabedoria até para pedir. Salomão pediu sabedoria, né? Deus deu a sabedoria para ele passar. Então, para ele ter a sabedoria, como é que ele teve? Ele teve que ter experiência. Porque primeiro entra um conhecimento, né? Mas para você ter uma sabedoria, misericórdia, gente, você vai ter que ter a experiência. A experiência não é fácil. Eu tô tendo uma sabedoria hoje, mas eu tive que ser moída ontem para eu ter essa experiência, essa sabedoria. A sabedoria não é brinquedo, não. Ela não cai do céu, não, tá? Você passa por experiência, você quebra a cara. Então é aquele negócio, né?
e muitas vezes ela não vai servir para você, ela vai servir para a sua posteridade. Então a gente está orando aqui para que você tenha essa sabedoria para você, para que você aprenda com o erro de outras pessoas. Primeiro, né, conhecer como aquela pessoa chegou àquela sabedoria, e a gente está tentando tirar aqui de Salomão, né, esse conhecimento, essa sabedoria, para nós não quebrarmos a cara. Então vamos lá, vamos refletir. Aí ele fala: eu realmente sei o que é sabedoria e o que é o conhecimento, tá? Porque a sabedoria ele teve com a experiência dolorosa, tá? E o conhecimento ele ainda não tinha, ele conhecia muito, mas ele não tinha experiência, e Deus foi lá e abençoou, né, outras pessoas com a sabedoria de Salomão, tá? Mas a sabedoria, como eu falei, não serviu para ele, infelizmente, né? Mas para deixar para a posteridade dele. Assim procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria. O que é a tolice e a falta de juízo. Ai, misericórdia, olha o que ele tá falando aqui. Aí ele ficou meio, né, pensando: gente, mas eu não fui ungido com sabedoria? Mas vou lá pensar, né, o que é isso? Olha só, assim procurei, ele procurou descobrir o que é conhecimento, ó, e a sabedoria. O que é a tolice e a falta de juízo. Aí é aquele que eu falei pra vocês aqui. São essas duas coisas, tolice e falta de juízo. Então ele colocou nesse patamar esse conhecimento e a sabedoria. Ele foi burro nas duas coisas. Ele foi tolo e foi sem juízo, ó. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Ninguém pode bater no peito que nem Salomão, e tão menos Deus. Você acha que você tem toda a sabedoria, que tem todo o conhecimento, que tem toda a ciência. Gente, quem tem toda a sabedoria, todo o conhecimento e toda a ciência é Deus. Agora, se você estiver unido com Ele, você vai ter essas três coisas, tá? Agora, se você acha que você tem, aí você pode ter certeza que você é burro, que você não tem nenhuma nem outra, nem o conhecimento, nem a sabedoria. Só de você achar que você você pode ter certeza que você é burro, que você não tem a sabedoria, nem o conhecimento, nada, você não tem nada. Porque quando nós batemos no peito e achamos isso, imagina, como Salomão deve ter sido elogiado, aplaudido, né? Com tanta sabedoria, tanto conhecimento, né? Como ele deve ter se orgulhado de falar: nossa, ele mesmo contando, eu fui o rei mais sábio de Jerusalém. Só dele achar, só dele se colocar dessa forma, quer dizer que ele já estava faltando com sabedoria para ele mesmo, tá? Ó, quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Por quê? Porque você vai ser trabalhada nessa sabedoria. Você tem, mas você passa a experiência para o próximo, né? Ou melhor, para você ser trabalhado na sabedoria, você tem que passar por a experiência. E aí você vai mostrar para aquela pessoa que você é sábio, tá? Mas ela não vem bonitinha num pacote entregue para você. Não, você vai ser trabalhado no sofrimento, na experiência de vida. Você vai adquirir experiência para você entregar, porque você passou. Então é muito gostoso você conhecer, você ser discipulado pela sabedoria do outro, por isso, porque aquela pessoa já quebrou a cara, então ela tem uma experiência tremenda. É gostoso você conversar com uma pessoa que tem 90 anos, por isso. Pô, eu amo conversar com pessoas que estão com 90 anos ou mais, porque aquela pessoa já quebrou muita cara na vida. Então você vai pensar: olha só, né? Então vigiar, então dar valor, dar ouvido para as pessoas idosas, né? As pessoas que têm mais idade, porque ela tem uma experiência de vida tremenda, uma bagagem tremenda, né? Então é muito importante, né? Então ele fala, então ele está deixando bem claro, né? Mas descobrir que isso é o mesmo que correr atrás do vento, tá? Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimento ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre, porque ela vai ser provada na sabedoria que foi entregue, né? Ela foi entregue uma sabedoria. Te ungir com sabedoria, Leila. Legal, Senhor. Nossa, eu sou a pessoa mais sábia. Não.
você vai ter que ser treinada, você vai ter que ter aquela bagagem com a sua vida, com as suas renúncias, com o seu sofrimento. Aquilo vai aperfeiçoando, você vai crescendo, né? Para que realmente você entenda o que é conhecimento, o que é sabedoria. E você vai sofrer, tá? Você vai passar por sofrimento para que você adquira experiência. Então, não é uma varinha de condão que bate na sua cabeça, olha, pá, você é sábia. Não existe sabedoria sem sofrimento, tá bom? Então, podemos pedir essa sabedoria para nós, né? É muito importante, porque a pessoa quer muito ser sábia para fazer grandes livros de autoajuda, né? Grandes pregações, mas ela mesma não é sábia para ela. Para você ter essa sabedoria, você vai passar pelo moedor. Vamos pro 2 agora, gente, porque eu acho que é importante ler o 2, né? Me sugeriram ler o 1, mas vamos tentar ler mais um pouquinho. Fala assim, ó: então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Então, quando você também se dá a vida só aos prazeres, igual o Salomão fez, aí você com certeza vai quebrar a cara, porque se aí você tá colocando a sua felicidade só nos seus prazeres, também não é legal. Deus quer um equilíbrio, você usufruir, também não é para você deixar de comer bem, de fazer uma viagem, né, com a sua família, porque eu tenho que juntar ali um dinheiro para comprar uma mansão, sabe, eu tenho que deixar um dinheiro guardado, um bom investimento para meus filhos, também não é sábio, porque você deixa de usufruir o que Deus está te entregando. Você tem que ter um equilíbrio, tá? Não é que seja proibido você deixar herança, mas quando você só trabalha e só pensa no futuro, só nisso, Deus não tá aí, tá? Mas aqui foi diferente. Ele teve tudo isso, mas ele se deu aos prazeres da vida. Tudo que ele queria, ele se presenteava. Aí ele também fugiu desse equilíbrio, né? Que ele fala, então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, porque ele tinha tudo, né? Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão do que é o riso. Li errado. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Misericórdia, Quando nós chegamos a essa conclusão, é uma coisa muito séria. Gente, Deus fala, bem-aventurados os que choram, lá em Mateus 5. Esses serão consolados. Não é que Jesus quer que você vive chorando em prantos, não, gente. Ele quer um coração, né, quebrantado, um coração solícito, um coração, né, desejoso pelas coisas de Deus, né? Um coração, assim, quebrantado, né? Que você ore, que você busque, que você tenha aquela carência do Espírito Santo. Mas quando você vive buscando, né, se divertir, olha, eu prefiro ver um filme da Marvel, 3 horas de filme, do que misericórdia. Você fala muito nas suas pregações. É 1h15, 1h10. Quem aguenta ver uma pregação de 1 hora é muito cansativo. Mas se colocar um filme da Marvel, você fica lá no cinema 3 horas naquele banco desconfortável, né? Então, aquele negócio, você não tem um equilíbrio. Você prefere o prazer. Mas se você der ouvido às coisas do Senhor, você não vai ter essa carência, né? De estar sempre se dando prazer, né? Eu quero comer a melhor comida, né? Eu quero ter o melhor carro, a melhor casa. Você está sempre buscando melhorar. É um prazer de competição, né? Tem pessoas que ela entra numa competição de carro, uma competição de imóvel. Não, eu ando com pessoas que moram muito bem, então eu quero o melhor bairro para morar. Eu tenho amigos que têm os melhores carros, eu quero um carro muito bom. Mas sempre vai ter pessoas que têm um carro melhor do que o seu. Você nunca vai alcançar. Então, você vai estar sempre querendo, né, crescer de uma maneira desequilibrada na sua vida. Você nunca vai se satisfazer com o que você tem. O bom de ter Jesus é que você vai ter prazer nas pequenas coisas. O que você tem, você vai ter paz, você vai ser feliz, você não vai ficar correndo atrás do vento, tá? Buscando ilusões com as riquezas, com o riso, com os prazeres, né? E Salomão teve essa visão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada, porque isso faz você perder o foco de Cristo, né? Então não podemos ter uma vida sempre cheia de regalos, de prazeres, de entretenimento, porque isso pode fazer você perder a sua visão,
tá? Espiritual. Aí é perigoso, né? Então é tolice nesse sentido, ó. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra, né? Tá sempre se divertindo, falar, aproveitei o máximo, né? Mas tem que ter muito cuidado, que se, né, tiver muito entretenimento, muita comilança, muita festa, muita viagem também, você perde o melhor, né? Que é você ter essa experiência de vida, você ter um tempo de renúncia, um tempo de sofrimento, um tempo de oração. Gente, é importante nós termos essa visão espiritual. Isso pode sair, a gente pode perder essa ótica da vida. E é perigoso você perder o que você tem de melhor, que é o abraço do Espírito Santo, que é o consolo do Espírito Santo, né? Por causa dessas coisas que pode tirar o seu foco. Ó, realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros nascidos na minha casa. Aí vamos continuar lendo. Nossa, é grande, gente. Não sei nem se vai dar para ler tudo. Vou lá. Parar de falar muito, né? Peraí, deixa eu abrir aqui. Aí fala, o 7, né? Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gados e mais ovelhas do que todas as pessoas que moram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim pratas e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir. Olha só. E tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos que vivem em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Ó, olha só. Nunca faltou sabedoria. Mas é isso que eu tô falando para vocês. A sabedoria, muitas vezes, ela não falta. Se alguém precisasse de Salomão, ele estava ali com a sabedoria, com os conselhos. Mas para ele faltou, tá? Senão ele não estaria escrevendo isso aqui. Essa é a verdadeira sabedoria, quando ele entende que faltou sabedoria para ele. E quando você acha que você é sábio, é porque você ainda não chegou nesse patamar ainda. Misericórdia, não pense que você é sábio, pense que você é burro mesmo. E que você, pela misericórdia de Deus, tá? Deus está abrindo seu entendimento. Porque se você achar que você sabe, se você acha que você é sábio, é porque você não é, tá? Ó, essa é o ápice, tá? É da falta de sabedoria. Quando você acha que é, tá? Ó, consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Aí que mora o perigo, tá? Ele deu todos os prazeres que ele quis. Tudo que ele quis alcançar. Todos os... que a carne dele desejou. Tudo que ele almejou, ele deu. Ele se presenteou. Então temos que ter muito cuidado. Você pode ter toda... como satisfazer os seus prazeres. Você tem muito dinheiro, vamos entender. Eu posso viajar todo final de semana, aí eu posso fazer isso. Pode, não é proibido. Por isso que Paulo falava, né? Tudo você pode, mas nem tudo é lícito, nem tudo te convém, nem tudo você pode, porque você tem que ter um equilíbrio. Isso é sabedoria, viu? Você tem muito dinheiro, você pode se dar presente sempre, mas cuidado, porque esses presentes podem ofuscar a sua visão, a sua ótica espiritual, tá? Por isso que ele fala, ó, consegui tudo que desejei. Olha, ele fala aqui, tudo que ele desejou, ele conseguiu. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Aí é a falta de sabedoria, você sabia? Quando você não se nega. Você tem que pensar que você tem que ter um equilíbrio até para se presentear. Você fala, peraí, eu posso trocar esse carro? Posso, mas eu não vou trocar, porque eu não tenho necessidade. Por que eu vou trocar? Né? Eu sou uma pessoa que tem um carro que ele é 2005. Uma Paraty. Gente,
ela me atende. Tudo que eu preciso eu tenho nela. Vou ser sincera, eu não tenho necessidade de ter outro carro. Claro, já tá ficando obsoleto, porque eu gosto dele porque eu não preciso pagar IPVA. Quando eu não precisei mais pagar IPVA, eu até comemorei. Falei, nossa, que bom. Aí eu chamo a minha Paraty de Francisca, né? Falei, e a minha Francisca agora, né? Já aposentou, não precisa pagar mais NPS, acabou. Eu fico feliz de ter um carro que eu não preciso pagar IPVA. Agora tem gente se atolando na lama para ter um carro caro, para se encher de IPVA. Tem uma casa num bom bairro, uma casa caríssima para pagar um IPTU altíssimo, se enrolar todo. Tem gente que vai ficar enlouquecida. Ela não pensa que ela, né, tem que ter paz. Aquilo atende, que ela vive uma vida tranquila, em paz. Deus protege ela naquele ambiente, naquele território. Eu falo, eu tenho uma casa que Deus que me deu. Eu lembro quando Deus falou, você vai sair de Petrópolis e vai morar nessa casa aí. Eu falei, tomei um susto, falei, Senhor, mas eu não gosto daquele lugar. Eu não gosto de morar lá. Eu não gosto daquele bairro. Aí Deus falou, é lá que você vai trabalhar. Porque eu tenho um território para você ganhar para Jesus. Para mim, no caso, né? Para ganhar para mim. E você vai trabalhar lá. Eu quero que você busque por aquele lugar, por aquele bairro. Aí eu entendi que Deus, até você, quando mora num lugar, e quando Deus fala para você, você não vai sair desse bairro. Aí você pensa, por que eu não posso sair, gente? Por que eu não posso comprar uma casa, né? Onde eu quero, no bairro que eu quero? Se Deus tem um borogodó com você ali, tá? É porque você tem um chamado para interceder por aquelas pessoas, né? Tem demônios territoriais aí que Deus botou na sua mão um gigante aí para você derrubar. E não é só da sua casa, da sua família, é por pessoas que estão à sua volta, na sua rua, no seu bairro, ou na sua comunidade, ou no seu condomínio. Então você não entende, mas não é só uma troca de casa, é uma troca de demônios territoriais. Você vai criar para você demônios gigantes que Deus não quer. Você vai para um lugar e vai guerrear com demônios que não era para você guerrear. Então tem que ter muito cuidado, até quando você escolhe uma casa, um bairro novo, tá? Tem que ter o aval de Deus ali. Eu, por exemplo, Deus não quer que eu saia desse bairro. Ele já falou isso pra mim, ele já me falou, você vai morrer aí, eu não quero que você saia daí. Você vai lutar por essa geração, você vai lutar por essa comunidade, você vai lutar por esse bairro, você vai lutar por essa rua. Então eu tenho um chamado para lutar por pessoas, bairros adjacentes do meu bairro. Então é um território que eu tenho que ganhar para Jesus. Então eu tô te falando, tá, sobre isso, porque ele fala que ele não se negava nada. Então nós muitas vezes temos que nos negar, mesmo você tendo condições de morar no melhor lugar ou ter um melhor carro, se Deus não te entregou, se você acha que aquilo vai te fazer você se prostituir, Leila, eu tenho condições de comprar a casa de praia, eu vou comprar, mas depois vem aquela preocupação, nossa, eu tenho que ir final de semana na casa de praia, porque tá sozinha aquela casa, já tem 5 meses que ela tá sozinha, todo final de semana eu tenho que ir lá, senão o ladrão vai entrar lá, a pessoa vai roubar as minhas coisas, gente, se aquilo for uma perturbação, pra que você vai ter casa de praia? Você não tem mais tempo nem de ir pra igreja, porque você tem que ir na casa de praia ver como é que tá a casa de praia. Aquilo é uma perturbação na sua vida. Eu comprei um sítio, mas eu vivo agora com a mão cheia de calo, porque eu tenho que estar lá cuidando do sítio. Não tem condições mais de nenhuma Bíblia, né? De evangelizar mais no seu bairro. Porque você comprou um sítio que agora vive enterrado lá, fazendo buraco lá, né? Plantando. Gente, não é de Deus. Cuidado com esses presentes que vocês estão se dando, né? E aí se afastando de Deus, tá? Cuidado. Aí a pessoa acaba achando que tá prosperando e acaba criando, né? Uma coisa que tá servindo, né? Para afastar ela. O tempo dela ficou limitado para evangelizar, para pregar, para ler uma Bíblia, para orar, porque ela tem que estar no sítio, ela tem que estar na casa de praia, sei lá onde que ela tem que estar, né? E cuidado, tá bom? Aí vamos lá, ó. Consegui tudo que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Então não vamos colocar essa recompensa para nós. Nós não precisamos ser recompensados, tá? Por tudo que fazemos, não. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, olha só,
Ele fez o quê? Ele pensou. Ó, aí entra, ó, o pensamento, ó. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Pensou? Você depois de descobrir que você não era para ter se mudado, não era para ter saído da sua casa, da sua cidade, não era para ter comprado aquele carro com aquele PVA caríssimo, né? Não pode pagar um seguro mais, porque o seguro é muito caro. Não era para ter perdido a sua vida toda juntando dinheiro para deixar para filho. Poderia ter aproveitado mais a vida, né? Aí ele fala aqui, ó, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Então, ele teve essa conclusão. Então, aí entra a sabedoria, tá bom? A sabedoria entra aí. Ó, era como se eu tivesse correndo atrás do vento. Então, comecei a pensar no que é ser sábio. Ah, e entra a verdadeira sabedoria. Ele não tinha sabedoria. Ele foi ungido com a sabedoria, mas para ele, Deus ungiu ele com a sabedoria, mas a sabedoria vem depois do sofrimento, depois de quebração de cara, depois de você descer ladeira. Não é uma unção que você tem pronto, não. A sabedoria você é moído. Quando você quer sabedoria, pede a Deus assim, ó, Senhor, me ensina a ter sabedoria com a quebração de cara de outra pessoa. Me ensina a ter sabedoria, Senhor, com o erro de outras pessoas. Me ensina a ter sabedoria com o exemplo de outras pessoas, ou com o exemplo dos seus profetas, dos seus discípulos. Me ensina a ter sabedoria antes de eu quebrar a cara. Ah, esse negócio de pedir sabedoria, é bom ter sabedoria para pedir sabedoria, hein? Não vai nessa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu começo a pedir sabedoria para Deus assim: Senhor, me dê sabedoria com a sabedoria de outras pessoas. Não me deixa sofrer para ter sabedoria, não, tá? Então começa a ficar esperta aí até para pedir sabedoria, tá? Ó, então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Né? Onde que eu parei? Peraí, eu achei interessante que eu falei aqui. Depois eu fugi. Ah, gente, eu vou ler o 11 de novo, porque eu quero voltar nesse versículo. Ó. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-los, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então comecei a pensar no que é ser sábio, tá? Foi aí que eu estava refletindo. Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, aí vem um exemplo que ele deu, né? Será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Olha só. Não pode. Não, só pode fazer o que fizeram os reis que reinavam antes. Onde eu tô? Antes dele. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice. Claro, né? Óbvio. Assim como a luz é melhor do que a escuridão. Tá? Então ele viu, misericórdia, se eu tivesse tido sabedoria, mas primeiro, né, eu crescesse nessa sabedoria, né, com exemplos de outras pessoas, você ser discipulado, né, através do erro de outras pessoas é muito melhor do que com seus próprios erros, tá? Vou ser sincera, mas só que é aquele negócio, né? A pessoa, ela nunca entende. Fala, mas não foi bem assim. A pessoa conta, mas não foi bem assim. Aí, quebra a cara. Quebra a cara. Eu fui uma pessoa que eu adquiri uma sabedoria tremenda. Eu lembro que eu tinha 2 casas em uma cidade. E o que eu fiz? Falei, eu tenho um dinheiro aplicado, eu tenho 2 casas de aluguel, eu vou alugar essa casa aqui, vou para outra cidade, vou morar de aluguel lá, vou deixar minhas casas alugadas e vou morar de aluguel numa cidade que eu gosto, no melhor bairro. Fui. Gente, aí o que eu fiz? Falei, não, comecei a morar naquele lugar que Deus não mandou, tá? Deus não mandou. Fiquei lá 2 anos. Um IPTU altíssimo, caríssimo, no melhor bairro de Petrópolis, morei no Valparaíso. Era caríssimo, né? Um condomínio caríssimo. Eu comecei a me enterrar de uma tal maneira que eu tinha aluguel que não estava preenchendo
o apartamento que eu morava, o bairro que eu morava. Eu não estava tendo como ter uma despesa quitada todo mês pelos aluguéis que eu tinha. Olha só, eu criei uma situação para mim, uma bola de neve, o aluguel foi aumentando, sei lá o que aconteceu, o condomínio acho que aumentou muito, enfim, tudo virou uma bola de neve. Eu falei, meu Deus, sabe quanto que eu perdi em 2 anos? 150 mil reais em 2 anos, eu joguei pela janela, de um investimento que eu tinha. Por quê? Eu perdi o aluguel da casa, porque o inquilino saiu, eu não me lembro mais como é que foi. Não, depois o inquilino saiu. A casa eu botei para vender e não vendeu, ficou 2 anos fechada. Então não estava mais sustentando a minha vida em outro bairro, em outra cidade. Enfim, eu entrei num lamaçal, perdi quase 150 mil em 1 ano. Não, em 2 anos eu perdi 150 mil. E eu falei, gente, que burrice, eu podia ter feito obra na minha casa, ter transformado a minha casa com esse dinheiro. Aí quando eu volto para a cidade onde tem as casas, eu tive que gastar mais 100 mil de obra para poder entrar na casa, porque o inquilino destruiu a casa. Olha a besteira, né? Perdi quanto? Quanto eu perdi nessa brincadeira de 2 anos? 250 mil. Eu gastei 100 mil de obra, eu gastei 150 mil de IPTU, de condomínio. Quando eu fui fazer as contas, eu tomei um susto. Eu falei, que burra, por que eu não fiquei no lugar onde Deus me colocou? Então, gente, eu tô só explicando como a pessoa é burra, né? Ela acha assim que tudo tá sob o controle dela. Ela bota a casa para vender, minha filha, a casa ficou fechada 2 anos, não vendeu, né? E o aluguel não sustentou a casa do outro aluguel, não sustentou o aluguel que eu tinha, que era caro. Enfim, burrice, né? Não precisava. Eu tinha uma casa, eu tinha 2 casas, né? Eu tinha tudo e botei tudo fora por causa de burrice, tá? Enfim, eu só tô te dando aí rapidinho o que é falta de sabedoria. Aí ele fala aqui, ó. Então você, eu te dando esse exemplo rápido de falta de sabedoria, você vai pensar, eu não vou fazer isso não. Ela quebrou a cara, eu não vou quebrar a cara. Então você vai pensar antes de mudar de uma cidade, mudar para uma cidade, mudar de um condomínio, mudar da sua casa, né? Você pode ter 2, 3, 4 casas de aluguéis, mas se Deus falar, você vai quebrar a cara, você vai quebrar a cara, né? E as coisas podem dar muito ruim se aquele lugar não é para você, tá? Se aquele bairro não é para você, tá? Aí fala aqui, ó. Será que um rei pode fazer alguma coisa que não seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinavam antes dele. E cheguei à conclusão, gente, não vai dar para ler tudo, ó. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão, tá? Porque a visão espiritual é outra. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. Aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios como ninguém lembra dos tolos. Então é tudo a mesma coisa. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimento. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo o que eu tinha é que havia conseguido com o meu trabalho. Não valia nada para mim. Tá? Desculpa, gente, eu tô começando a acelerar aqui, que já tá passando muito do tempo. Tá? Então ele chegou a essa conclusão que nada valia, nem o trabalho que ele teve, ó. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho. E ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. Aí já era, né? Não adianta ficar desesperado, deprimido com o passado. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa. E depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos, nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso?
Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos, né? Desgosto. Não podemos descansar nem à noite, nem de noite. É ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir, tendo paz, né? Com equilíbrio, com o dinheiro que ganhou, né? Não ficar só juntando para a posteridade que não tem juízo, que não obedece a Deus, botar tudo fora. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer? Ou com o que nos vestir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade felicidade às pessoas de quem ele gosta, tá? Olha só que interessante. Deus que dá, conhecimento, felicidade para quem ele gosta, Mas Deus faz com que os maus, os idiotas, os babacas, os bobos, os otários, Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem a fim de que as riquezas deles sejam dadas às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão e tudo é como correr atrás do vento, tá? Então fica aí com essa dica aí. Tudo é correr atrás do vento, porque Deus vai entregar para quem prioriza ele, coloca ele em primazia. Aí você começa a correr atrás da grana, do dinheiro, para deixar para filho, para neto, e Deus vai lá e te dá uma pernada, porque fala, não, você não me priorizou, não me ama, e se eu não me ama, não vai ter nada, tá? Vai morrer sem sabedoria. Tchau, gente, tchau. Eu tenho que ir embora, tá? Quem for ouvir a pregação, vai no canal leilalima.com para ouvir a pregação antiga, ou Missionária Leila Lima. Bye, bye, gente. Até semana que vem. Beijo.